Pessoal, bom dia. Vamos dar uns 3 minutinhos aí para a galera entrar, ok? Bom dia, ok. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem e seus familiares também. Só alguns avisos iniciais. Esse final de semana foi meio complicado para mim, que eu passei mal. Eu ainda não estou completamente recuperado, mas vamos tentar dar uma aulinha boa aqui. Então, infelizmente, eu não consegui corrigir nada, então eu estou um pouco atrasado com a atividade de vocês, ok? Tanto que eu coloquei a aula da semana passada apenas ontem, que eu disponibilizei no portal didático, tá bom? Então, me desculpem, vamos tentar recuperar um pouco hoje e não sei se vou conseguir a aula do jeito que eu gostaria, né? Mas vamos tentar, tá? Obrigado pelo apoio aí, gente. E não foi a cachaçada, não, tá? Foi uma virose. Acho que eu peguei num restaurante, eu não sei da alimentação, mas nem para falar que foi da cachaçada, né? Mas não foi. Bom, na semana passada, nós falamos sobre a titulação ácido-base. Nós falamos sobre titulação de ácido forte com base forte. E no final da aula eu falei para vocês, gente, nós estamos fazendo essa titulação para mostrar para vocês que na teoria, né, eu posso voltar para a prática e usar alguns indicadores para fazer a nossa titulação. E exatamente esse é o assunto inicial da nossa aula.
Professor, a câmera tá um pouco para baixo. Oi? A câmera tá um pouco para baixo, tá dando para ver cortada essas duas palavras. Obrigado. Melhorou? Sim, melhorou. Deu? Ótimo. Então, nós vamos falar rapidamente sobre indicadores ácido-base. O conceito de indicador ácido-base são substâncias orgânicas que mudam de cor em função do pH de uma solução. Quando eu falo em pH, eu falo em solução aquosa. Não necessariamente precisa estar em meio aquoso. Desde que ele altere de cor em função do pH, porque a nossa escala de pH é baseada em água. Mas se você tiver um outro meio, e não necessariamente a água seja a maior parte do solvente, ou seja, não se considere aquoso, se ele mudar de cor em função do pH, também é considerado um indicador ácido-base. Mas para eu entender como funciona o indicador ácido-base, eu preciso supor, isso é para a maioria deles é real, é verdadeiro, que ele se trata de um ácido fraco, ou seja, uma substância que contém um hidrogênio que possa ser ionizado. Se ele é um ácido fraco, ele entra em equilíbrio. Ele entra em equilíbrio e todo ácido fraco tem que ter uma constante de ionização, não é isso? Por isso que ele se identifica como um ácido fraco. Quando eu escrevo essa constante de ionização, ela é o produto sobre o reagente, ou seja, H+ vezes IND- sobre HIND. Então, essa é a expressão de um ácido fraco. Agora, matemática, hein? Vamos lá, olha na matemática. Se eu fizer isso daqui, você concorda que matematicamente eu não alterei nada? Já que aqui é multiplicação, eu só isolei esses dois aqui, ó. É uma multiplicação. Então, matematicamente, eu não modifiquei nada, tá? A propriedade é multiplicação, eu só isolei. Por que eu isolei? Olha o que eu quero fazer agora. Eu quero aplicar o menos log desse lado aqui e o menos log desse lado, em tudo. Então, vamos lá, ó. Menos log de Ka é igual menos log de tudo, hein? H+ vezes IND- sobre HIND. Ó, apliquei o menos log desse lado e apliquei o menos log daquele lado. Vamos continuar aqui, ó. Menos log de Ka, ou seja, menos log de Ka, propriedade logaritmo. Multiplicação de logaritmo dá o quê? Soma, lembra? Ó, vai ficar log de H+ mais log de IND- sobre HIND. Lembraram propriedade logarítmica? Professor, Aí, oi? faltou o menos nesse log dos produtos aí. Ah, faltou menos aqui. Menos log aqui, menos aqui. Opa. Poderia usar a propriedade do logaritmo, transformar aquele dividido por uma diferença? Espera aí que você vai entender o porquê que eu não fiz desse modo. Olha qual é a minha ideia. Bom, nós sabemos já em aulas anteriores que menos log de H+ nada mais é do que pH. Nós sabemos que
de maneira raciocínio idêntico, menos log de Ka é pKa. Então, vai ficar pKa é igual a pH menos com mais dá menos log de IND menos sobre HIND. É esse ponto que eu quero chegar. Ó, eu usei artifícios matemáticos para chegar nesse ponto aqui. Por que nesse ponto? Bom, primeiro, e mais para frente, nós vamos usar novamente essa expressão. Ou seja, toda vez que for um ácido fraco, você pode determinar o valor de pH. Eu tenho o pKa, eu sempre tenho, né, que é dado no exercício. O pH eu posso determinar se eu tiver a relação entre a forma desprotonada, que é o HIND-, e a forma protonada, que é o HIND. Para finalizar a fórmula, olha o que eu vou fazer. Ó, vou passar o pH para ele ser positivo. Passar o pH. Vou deixar isolar o pH e vou passar isso daqui para cá. Então, o pH ficou isolado. Esse aqui que está menos, ele vai passar mais. Então, vai ficar pKa mais log Então, o que eu fiz ali? Eu isolei o pH, tá? Deixei esse isolado e passei esse daqui para cá. Por que eu cheguei nesse ponto? O que me interessa nesse ponto? Me interessa o seguinte: na prática, observou-se que a mudança de coloração do indicador, ela acontece mais ou menos, quando a proporção entre a sua forma protonada e a sua forma desprotonada é de 1 para 10. Ou seja, quando um é 10 vezes maior a concentração do outro, você consegue visualizar a mudança de cor. Então, por exemplo, a fenolftaleína, ela muda de incolor para rosa. Quando é que eu consigo visualizar, ou seja, a maior parte das vezes eu consigo visualizar isso? Quando a proporção entre a forma desprotonada e a forma protonada da fenolftaleína, ela se torna de 1 para 10. Então, a maioria das vezes, esse 10 é o suficiente para eu conseguir visualizar a mudança de cor. Bom, daí vem o seguinte, então, olha aqui. Se eu estou trabalhando com um ácido, eu tenho valor de pKa. Então, por exemplo, a fenolftaleína. O pKa da fenolftaleína é 9,3. pKa da fenolftaleína. Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos substituir o pKa mais log e vamos fazer duas continhas. A primeira continha é se esse daqui for 1 e esse aqui for 10, ou seja, de 1 para 10. E a outra conta é o contrário. Se esse daqui for 10 e o de baixo for 1, ou seja, a proporção for de 1 para 10. O que vai acontecer nesse caso? Ó, log de 10 é igual a 1. Log de 0,1 é igual a menos 1. Ou seja, o pH vai ser 9,3 menos 1
E aqui vai ser pH igual a 9,3 mais 1. Ou seja, ó, ele passa de 8,3 para 10,3. E é exatamente isso daqui que nós chamamos de faixa de viragem. Essa é a faixa de viragem do indicador. Ô Luiz, mas peraí, todo livro escreve que a fenolftaleína muda de 8 para 10. Exatamente isso. Isso aqui é o teórico. Aquilo lá é o na prática. Então, essa é a teoria do indicador que mostra mais ou menos a faixa de viragem ou como é determinado a faixa de viragem de um indicador. Para ter uma mudança de cor significativa, ela tem que estar abaixo de 8,3 ou acima de 10,3 para ter uma visão de alteração de cor. Entenderam? Então, as faixas de viragem dos indicadores são tabelados. Mas da onde veio essa faixa de viragem? Teoricamente, ela é baseada nessa teoria, de 1 para 10. É lógico que alguns têm umas correções, porque dependendo da solução que você está trabalhando, da tonalidade que você está trabalhando, você consegue ver uma mudança de cor um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Professor, então é abaixo do 8,3 ele muda de cor e acima do 10,3? Abaixo de 8,3 ela é incolor. Acima de 10,3 ela é rosa, completamente rosa. E nesse meio ela passa de uma tonalidade de incolor para rosa. O rosa é o rosa escuro e o incolor. Então nesse meio ela pode ser um rosa claro, entendeu? Mas a cor da fenolftaleína é rosa escuro, incolor ou rosa escuro. Como há outros indicadores, por exemplo, o alaranjado de metila, ele é vermelho abaixo de 3,1 e ele é amarelo acima de 4,4. Só que entre o vermelho e o amarelo tem o laranja. Então, o laranja fica nessa faixa de viragem. Mas todos os indicadores têm duas cores. Tem uma cor antes da faixa de viragem e o indicador depois da faixa de viragem. Quando bate o 8,3 é aquele rosinha bem clarinho que você custa ver? Isso, exatamente. Que é quando pedem para... Me ensinaram que é o ideal, assim, deixar na titulação. O que acontece? O rosa claro depende, lógico, né, da concentração da sua solução, tá? Do volume que a sua bureta consegue colocar, ou seja, se você tem uma buretinha de 10 ml, você vai pingar uma gota muito menor do que tivesse uma bureta de 25. Mas se você tiver uma bureta de 25, esse rosa claro, ele vai ser suficiente para que a sua análise não tenha um erro grande. E é exatamente isso que eu vou mostrar agora. Entenderam aqui? Bom, então quando você quiser saber a faixa de viragem do indicador e tiver a sua constante de acidez, você pode usar essa fórmula. Essa é a parte teórica do indicador, tá? A parte prática é você chegar lá e vou testar. Então, o que acontece? Existem muitas práticas, por exemplo, se você for trabalhar no ensino médio, né? Tá na sua cidade e substituindo um professor de química, tem algumas plantas, por exemplo, se eu não me engano, o repolho, você extrai com álcool e depois pinga em vários valores de pH, em soluções de pH, ele muda de cor. Então, é um jeito prático de você determinar a faixa de viragem. Vamos supor que você prepare de 1 a 14, tubos de 1, 2, 3 até 14. Depois pinga uma gota em cada você vai saber qual que é a faixa de viragem. Tá? Então, essa é a parte teórica. Tá bom? E por que eu estou falando isso? E aí o que o jovem falou ali sobre a tonalidade rosa. Primeiro, ok aí, gente? Perguntas? Então, se você
Observou um pouquinho, ó, como aqui é menos 1 e aqui é mais 1, na realidade a faixa de viragem nada mais é do que o pH do pKa mais ou menos 1, né? Essa é a faixa de viragem. Já que é de 1 para 10 e de 10 para 1, né? 1 para 10, o menos log de 0,1 dá menos 1. Log de 0,1 dá menos 1. E o log de 10 dá 1. Então é mais ou menos 1 e dá isso. Mas nas suas provas abertas, ou nas atividades, eu tenho que colocar toda essa conta ou eu posso colocar esse mais ou menos 1? Não, se eu falar para você calcular, você só põe isso. Se eu falar para você determinar, aí você faz tudo. Tá? Existe a diferença entre calcular e determinar. Determinar, você tem que mostrar como você chegou a um resultado. Calcular, você só calcula o valor solicitado. Tá? Isso não só na minha prova, não, tá, gente? Muita atenção nas outras provas e concursos. Tá? Bom, por que que eu falei, então, do indicador? Nós fizemos aquela curva de titulação, lembra? A curva de titulação do ácido forte com base forte. Fizemos a curva de titulação e eu falei, gente, semana que vem eu vou aprofundar melhor sobre os indicadores. Então, essa aqui é uma titulação de HCl com NaOH. O ponto de equivalência é em pH 7. E aí, acabaram de perguntar, Luiz, mas todo mundo fala que tem que parar no rosinha, bem claro, né? Então, olha a conta que nós vamos fazer agora, hein? Presta atenção. Nós vamos supor que estamos fazendo essa técnica aqui usando a fenolftaleína como indicador. A fenolftaleína, como nós já sabemos, ela muda de cor entre 8 a 10. E nós sabemos que se parar no 10, é aquele rosa um pouco mais escuro, tá? Ou seja, depois do 10 aqui, é um rosa. Quando for rosa claro, eu escrevo rosa claro, tá? Quando eu colocar só rosa, é porque é um rosa tonalidade mais escura. Olha o que eu vou te mostrar. Qual é o erro? Qual é o erro da minha titulação se eu parar nesse 10 aqui, ó? Qual é o erro da minha titulação se eu parar nesse 10? Será que é grande esse erro para me preocupar se ele vai ficar rosinha claro ou um rosinho um pouquinho mais escuro? É isso que eu vou te mostrar agora. Para isso, eu vou usar os dados da aula passada, tá? Eu não sei se foi isso, vocês me corrigem. Nós titulamos, foi 100 ml ou 50 ml a aula passada? Acho que foi 50. 50? Então tá. Então eu tinha no meu LMAI 50 ml de HCl 0,100 mols por litro, não é isso? E titulei com uma solução de NaOH 0,100 mols por litro. Então, olha o que eu quero, que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar aqui qual é o erro se eu parar a minha titulação, ou seja, se eu parar essa titulação aqui, ó, em pH 10. Por quê? O ponto de equivalência é pH 7. Mas eu falei, não, eu quero parar em pH 10. Ou seja, quando aquele rosa, ficar um rosa mais... um rosa escuro, um rosa. Tá bom? Ok? Todo mundo entendeu daí? O que eu quero fazer? E se você olhar na minha curva aqui, ó, o 10 não é aqui em cima?
Então, vai estar depois do ponto de equivalência. Concorda? Ó, se o pH no ponto de equivalência vale 7, e eu vou parar em pH 10, significa que está depois do ponto de equivalência. Então, vou parar, finalizar, depois do ponto de equivalência. Da onde você tirou isso, Luiz? Olha, se eu quero parar em pH 10 e o pH no ponto de equivalência é 7, portanto, eu estou parando depois do ponto de equivalência. É muito importante que você, se você não entendeu o que eu estou falando, me pergunte. Não deixa para chegar no finalzinho lá, tá? Que vamos por partes. Eu preciso que você entenda que nós vamos parar a nossa titulação depois do ponto de equivalência. Eu estou supondo em pH 10, porque alguém falou aí, tem que parar no rosinha claro. Então, vou te mostrar que se parar no rosa escuro, o que acontece? Bom, se você entendeu que eu vou parar depois, eu vou parar em pH 10. E você concorda que, preste atenção, gente, se eu estou parando em pH 10, significa que a quantidade de OH- é maior do que a quantidade de H+? E que, se você deu uma olhadinha, estudadinha no nosso conteúdo passado, lembra que eu fiz para você 3 vezes? Calcula o milimol, monta a reação, e depois faz aquela subtração, e depois calcula a concentração de quem está sobrando? Olha o que eu vou escrever nessa linha aqui, gente. Ó, presta atenção. A quantidade de OH- vai ser igual a quantidade de OH- menos a quantidade de H+, dividido pelo volume de OH- mais volume de H+. Vê se você consegue lembrar da aula passada e associar com isso. Na aula, nós fizemos primeiro o milimol, depois a reação, depois a concentração. Aqui está tudo isso. Ó. Primeiro, calcula o milimol da base, o milimol do ácido. Depois, subtrai para saber quem está em quantidade maior. Nesse caso, eu sei que é a base, porque está em pH 10. Depois, eu divido pelo volume total para saber a concentração da base em excesso. Conseguiram associar uma coisa a outra? Então, tudo que eu fiz lá, naqueles 3 itens, é isso daqui, ó. Professor, por que o H- ele está em maior quantidade mesmo? Porque o pH está acima de 7. Acima de 7 está sobrando base. pH base. Abaixo de 7, pH ácido. Então, nesse caso, está sobrando base. Ficou claro? Sim, obrigado. Gente, posso continuar? Então, vamos lá. Primeiro, concentração de OH- vai ser igual. O que é? Lembra como é que eu calculo o milimol mesmo? A concentração de OH- vezes o volume de OH-. Menos. Como eu calculo a quantidade de H+? A concentração de H+, vezes o volume de H+. É isso que nós fizemos na aula passada, hein? Volume de OH- mais volume de H+. Ó, pH é menos log de H+. POH é menos log de OH-. Então, se
Se o pH vale 10, quanto que vale o pOH? Vamos lá, gente. Se o pH vale 10, quanto vale o pOH? Oi? 4. Vale 4, exatamente. Porque o pH mais pOH dá 14. Se pOH é menos log de OH menos, OH menos é 10 elevado a menos pOH. Propriedade para eu eliminar o log é o 10 elevado a... Ah, Luiz, como é que você lembra isso? Dá uma olhadinha na sua calculadora aí. E olha qual é a função inversa do log. Olha aí na sua calculadora, ó. Você tem o log e a função inversa é 10 elevado a x. Olha que legal, ó. Eu não esqueço disso, não. Toda vez que eu quiser transformar, eliminar um deles, se eu quiser eliminar o 10 elevado a tanto, eu tiro o log. Se eu quiser eliminar o log, eu tiro 10 elevado a tanto. Olha que interessante, viu? Então, se eu quero determinar a concentração de OH-, eu tiro 10 elevado a menos pOH. Então, vamos substituir aqui, hein? Ó, concentração de OH- vai ser 10 elevado a menos 4. Qual é a concentração de OH-? 0,1, né? Ó, 0,100 vezes. Qual é o volume? Esse que eu quero saber. Eu quero saber qual é o volume da base que eu estou adicionando. Estou querendo saber o erro. Para eu saber o erro, eu tenho que saber quanto que eu adicionei. Quanto que eu tinha que ter adicionado? 50 ml. Lembra dos 50 ml? 50 ml era o volume exato no ponto de equivalência. Se eu estou parando depois do ponto de equivalência, qual vai ser o meu erro? É isso que eu quero. Concentração do ácido, 0,100 vezes volume do ácido, 50, dividido volume da base, mais os 50 que é do ácido. Sem reclamar, sem resmungar, tá? Levantando da cama, sentando na cama, com um monte de papel e caneta, determina para mim o valor de VB aí, ó. Enquanto eu preparo meu cappuccino, levanta da cama, tá? Eu falei para vocês, precisa ter sempre papel, calculadora e caneta, né? Do lado aí. Passa aí enquanto eu preparo meu cappuccino. Sem fazer propaganda dos Três Corações, mas o meu cappuccino é Três Corações, tá? Vamos lá, hein, gente? Calculando aí.
Não acabei ainda não. Alguém já achou o resultado aí? Vou dar uma dica, hein? Enquanto está aquecendo minha água. Ó, passa isso aqui multiplicando para cá. Depois que você fizer esse vezes esse e esse vezes esse, né? Aí você isola o VB e calcula. Já estou com o meu cappuccino aqui. Só esperando, então. Alguém achou 50-10? Deixa eu mostrar a continha aqui, então. Estou bonzinho hoje. Acho que eu estou passando mal, então acho que eu estou bonzinho. Está afetando a cabeça. Então, ó, esse aqui vezes esse e esse vezes esse, né? Então, vai ser 10 a menos 4 que multiplica VB. Aqui é mais, né? Ó. Mais esse que multiplica esse. Então, 10 a menos 4 que multiplica 50. Ok, ó. Passei isso aqui para esse lado aqui multiplicando. 0,1 VB menos 0,1 vezes 50, isso dá 5. 10 a menos 4. Vou pegar minha calculadora aqui. Expoente menos 4. 0,0001 VB mais 0,00500 é igual a 0,100 VB menos 5. Esse número aqui é maior que esse. Então, eu vou passar esse daqui para lá e vou passar esse aqui para cá. Então, vai ficar 0,100 VB
menos 0,0001 VB é igual a 0,00500 mais 5. 0,1 menos 0,0001, isso dá 0,0999 VB. 5 mais 0,005, 5,005 VB. $50,10. Alguma dúvida ali? Só que é o seguinte, ó, calma. Nós determinamos o volume, nós não estamos calculando o erro ainda não, hein? O erro nós vamos calcular agora. Se você olhar na semana passada, nós descobrimos que esse volume aqui, ó, o volume no ponto de equivalência é igual a 50 ml. Espera aí. Se o volume que eu tinha que parar para ser certinho, para não ter erro nenhum, era 50, e eu parei no 50,10, qual foi o meu erro? Ó, 50, que era onde eu ia parar. Era 100% do meu acerto, sem erro nenhum. Eu parei no 50,10 menos 50, ou seja, eu tive um erro de 0,10, equivale a X. Então, 50,010 vezes 100 dividido por 50. Dá um erro de 0,20%. Aí o jovem que perguntou sobre a tonalidade do rosa. Se você estiver titulando 50 ml numa solução 0,1, o erro vai ser menor que 0,5%. Então, no caso aqui, 0,2%. Então, não precisa se preocupar demais se o seu rosa ficou um pouquinho claro, um pouquinho, não escuro demais, lógico, né? Mas quando você percebeu tonalidade rosa, você parando, o seu erro vai ser muito pequeno. E é por isso que, moral da história, é por isso que eu posso usar a fenolftaleína como indicador para uma titulação de ácido forte com uma base forte. Porque o erro é muito pequeno. No caso aí, ó, 0,2% de erro. Entenderam, pessoal? Por que eu falei dos indicadores e mostrei? Porque senão você simplesmente vai chegar no laboratório e vai colocar um indicador lá. Ah, indicador ácido base. Então, dependendo da sua titulação, dependendo do pH no ponto de equivalência, você precisa de um indicador que mude em pH ácido ou que mude em pH básico. Não fique falando indicadores ácidos e indicadores básicos, não, tá, gente? Não fala isso, não. Existem indicadores que mudam em pH ácido, existem indicadores que mudam em pH básico. Tá? Existem indicadores que começam a mudar em pH ácido e mudam, né, em pH básico. Tá? Perguntas? Se fosse com ácido fraco, o erro seria gigantesco. Então. Não. O ácido fraco, nós vamos fazer o cálculo agora de uma titulação de ácido fraco. Nesse caso aqui, não. A fenolftaleína é melhor com ácido fraco do que com ácido forte. Porque o pH no ponto de equivalência do ácido fraco está mais dentro da faixa da fenolftaleína. Se fosse uma base fraca com um ácido forte, aí sim. Aí o erro seria muito maior, porque ele muda ali em torno de 4... pH no ponto de equivalência em torno de 4 a 5, e aí ele muda aí em torno de 10, né? Aí seria maior. Entendi, é porque eu achei que você precisaria de muito mais volume com ácido do fraco.
Não. Agora você vai entender agora o porquê. É interessante, viu? Hoje está legal porque uma dúvida que vocês estão tendo, eu estou conseguindo encaixar certinho no conteúdo. E é o mesmo desse. Essa sua pergunta, já vou encaixar na outra. Bom, dúvida na ponta aí? Oi? Eu acho que eu perdi, a internet falhou aqui um pouquinho. Quando você colocou que a concentração de OH- é igual ao N de OH- menos o N de H+, sobre Sim. volume de OH- mais volume de H+, eu não entendi. É baseado no que acontece. Para eu ter a concentração, no caso da base que estava em excesso, né? Para eu ter a concentração da base em excesso, eu preciso subtrair da quantidade inicial da base menos o do ácido, que é a linha de cima, a quantidade de ácido, de base, porque é ali que é o excesso. O pH de uma solução depende do excesso. É exatamente isso. Então, na aula passada, nós destrinchamos. Nós primeiro fizemos o número de milimol, depois montamos a reação, depois calculamos a concentração. Aquela fórmula inclui os três ao mesmo tempo. Porque calcular o milimol, nós calculamos. Subtrair um do outro, que é a reação. Então, é exatamente por isso que eu subtraí. Se aqui fosse meio base, ácido, por exemplo, se eu quisesse usar um indicador que virasse em meio ácido, aqui, por exemplo, o meu pH vai estar abaixo de 7. Se o meu pH está abaixo de 7, significa que vai estar sobrando ácido. Então, ali ia ser H+, porque ele que está sobrando. Vai ser a quantidade de ácido menos a quantidade de base. Olha que eu inverti, tá vendo? Porque antes a base estava em excesso. Então, era a quantidade de base menos a do ácido. Se o ácido que está em excesso é a quantidade de ácido menos a de base, dividido pelo volume total. Então, é exatamente o da aula passada, que nós vamos repetir agora também. Tá? Eu vou falar do ácido fraco, nós vamos usar o mesmo raciocínio. Se mais no final da aula você ainda não tiver entendido, eu vou tentar mostrar, tá? Mas você me lembra, tá bom? Tá bom, mas deu para entender sim. Muito obrigada. Bom, agora nós vamos dar um exemplo de cálculo de ácido fraco com base forte. Então, nós vamos simular aqui. Vamos supor que eu tenha num LMI 100 ml de ácido acético, 0,100 mols por litro. O ácido acético, ele é um ácido fraco. Por que eu sei que ele é um ácido fraco? Porque ele tem uma constante. A constante de ionização dele, o Ka, é 1,83 vezes 10 a menos 5. Vou titular uma solução de hidróxido de sódio 0,100 mols por litro. Bom, agora eu vou precisar de uma colaboração de vocês.
na nossa primeira aula, eu fiz uma revisão de pH com vocês. Então, agora vocês vão usar essa revisão que eu fiz, tá? Então, por favor, precisa estar estudando, precisa estar atento, né? Tá? Nem que demore um pouquinho, mas vou dar um tempo para você fazer para mim. Como na aula passada, nós vamos acompanhar, adicionando o volume de base, o pH da solução resultante. Então, primeiro, você vai calcular para mim no volume zero, ou seja, antes de eu adicionar qualquer base no meu LMAE, qual que é o pH no meu LMAE? Antes de iniciar a titulação. Qual que é o pH? Eu mostrei para vocês como é que calcula quando eu tenho um ácido fraco. Então, calcula para mim aí, 5 minutinhos para você calcular. Já mostrei para você isso, hein? Vamos lá. Pega o material anterior. Nós sempre precisamos utilizar o material que eu tenho, organizado. Fiz uma revisão com vocês de cálculos de pH. Né? Então, aproveita. Cadê? Ou eu estou me confundindo e não falei isso para vocês, hein? De repente, né, eu não melhorei aí, estou meio confuso, né? Mas eu acho que eu falei dos cálculos já, fizemos a revisão, não foi? Eu acho. pH1 não. Isso é ácido fraco. Se fosse um ácido forte, estaria certo. Ácido fraco tem que ter equilíbrio, tem que usar constante. Vai dar 2,87. O valor esperado é 2,87.
2,87 está o valor, gente. Eu achei, na verdade, que 2,86, mas normal, né? Isso é arredondamento, né? Isso aí. É. 2,87, beleza. Gente, vocês precisam usar o material, hein? Ah, isso daí eu resolvi para vocês no quadro, tá gravado em vídeo. Ah, não é só assistir o vídeo, não, tá? Tem que pegar, assistir o vídeo, copiando, resolvendo. Não é só assistir vídeo, não, hein? Por mais que o ator colabore, né? Mas... Ah, eu não posso rir, não, que meu estômago dói. Então, hoje não pode contar piada, não. pH da base tem que calcular também antes de começar? Não. O inicial, não. Bom, vou fazer rapidinho, tá? Então, você faz favor de dar seus pulos aí. O ácido acético é um ácido fraco, portanto, ele sofre parcialmente ionização. Toda vez que eu trabalho em equilíbrio, tem que ter o início, no caso do ácido, a ionização, e o equilíbrio propriamente dito. Concentração inicial do ácido 0,100, do H+, aproximadamente 0, por causa da água, e do acetato 0. E no início, não tem acetato lá, né? Menos X, mais X e mais X, porque eu não sei a quantidade que está ionizando. É isso que eu quero determinar. 0,100 menos X, X, X. A expressão do ácido acético é Ka produto H+ vezes CH3CO- sobre CH3COOH. Qual o valor de Ka? 1,83 vezes 10 a menos 5. Qual é a concentração de H+ no equilíbrio? X. Qual é a concentração de acetato no equilíbrio? X. Qual é a concentração do ácido no equilíbrio? 0,100 menos X. Falei para vocês a suposição. Então, você vai fazer aquela suposição, né? Supor que... Vai escrever, tá? Não é na atividade, não pode fazer isso, não, tá? Só eu que posso, porque você já sabe o que fazer, tá? Ok?
Bom, então eu vou subir com esse x. X vezes x, x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1,83 vezes 10 a menos 5 vezes 0,100. X, que vai ser igual à concentração de H+, vai ser igual a... Deixa eu refazer a minha continha aqui. Ó. Aqui. 1,35. 1,35 vezes 10 a menos 1,23. 10 a menos 3 mols por litro. Isso implica que o pH, então, vai ser 2,87. Então, nós fizemos isso, gente, tá? Nós fizemos isso. Fizemos isso, tá? Gostaria muito que a maioria de vocês tivessem feito. E o que acontece? Na química analítica, as pessoas acham que a química analítica é mais a análise em si. Não. Você precisa ter um conhecimento teórico para aplicar essa análise. Se você simplesmente chegar no laboratório e fazer análise, não precisa contratar você, não. Contrata um técnico que é muito mais barato. Então, você tem que ter um conhecimento. Você vai ser um bacharel. O bacharel tem que ter muito mais conhecimento do que um técnico. Conhecimento que eu digo, conhecimento teórico. Até porque prático, tem técnico que trabalha 30 anos numa indústria, você nunca vai pegar o conhecimento prático dele. Só que a função dele é técnico. Você não. Você tem que ter conhecimento teórico para tanto. Pergunta o ponto que não entendeu ainda. Professor, Oi. você depois jogou a potência para o outro lado e tirou a raiz, né? Sim, isso. O meu tá dando muito errado. Tá? Você tá fazendo a conta... O 0,83, né? É 183, isso. O meu tá dando 0,00136015. Então, Deve a minha ser. conta aqui, ó, deu 0,0013527. Achei. E aí, tirando o log dele, dá 2,87. Depois bota o log, né? Esqueci disso. Pronto, obrigada, professor. Opa. E aí, gente? Bom, antes de começar a titulação, né? Agora vamos começar a nossa titulação. Adição de 40 ml de base. Agora nós vamos adicionar 40 ml de base. Gente, eu falei para vocês que aquela parte inicial não vou repetir mais uma quantidade de vezes até o final do semestre. Exatamente. Olha nós de novo. Primeiro, calcular a quantidade em milimol. 0,100, que é a concentração, vezes o volume. Opa. Isso dá 10 milimols. Quantidade que eu adicionei? Eu quero adicionar 40 ml. Então, 0,100 vezes 40. Estou adicionando 4 milimols. Então, primeiro, sempre determino qual é a quantidade que eu estou adicionando. Essa é a primeira parte. Segunda parte, a reação. Qual que é a reação? CH3COH mais NaOH, dando CH3COONA mais H2O. Essa é a reação.
Gente, toda vez que um ácido reagir com uma base, forma sal e água. E trate-se de acostumar. Trate-se de acostumar. Olha aqui, ó, esse hidrogênio aqui que sai, não é esse não. É sempre ligado ao grupo OH que sai, tá bom? Cuidado, hein? Não vai escrever erroneamente. Início, reação e final. Quanto que eu tenho inicial? 10. Quanto que eu tenho? 4. Quanto que eu tenho? 0. Quanto é que eu tenho? Tantão de água. Quem que é o menor? 10 e 4. É o 4. Então, menos 4. Mais 4. Mais 4. Quanto vai sobrar de ácido? Eu tinha 10, reagiu 4, sobraram 6. Sobrou base? Não. Formou sal? Formou 4. Água? Não me interessa. Observe, então, que agora eu tenho este, que é o sal, e tenho este, que é o ácido. Que é a outra etapa, hein? Concentração. Qual é a nova concentração do ácido? Qual é a nova concentração do sal? Ácido. Sobraram 6 milimols, dividido pelo volume total. 100 que tinha, mais 40, 140. Quanto que formou de sal? 4 milimol, dividido por 140 ml. Corta com corta, corta, corta. 6 dividido por 140 dá 0,0429 mols por litro. 4 dividido por 140 dá 0,0286 mols por litro. Alguém confirma para mim que quando eu tenho um ácido fraco e seu sal, é uma solução tampão, lembra? Eu mostrei para vocês como é que calcula quando eu tenho um ácido fraco e o sal? Só confirma para mim, mostrei ou não mostrei? Gente, Mostrou sim, Alexandre. então eu vou pedir um favor para vocês. Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem aí, tá? E eu já volto, tá bom? 10 minutinhos eu já volto.
E aí, pessoal? Calcular o pH da solução tampão, exatamente. Tem uma mistura de um ácido fraco e um sal. Toda vez que eu tiver essa situação, eu tenho uma solução tampão. 4,56. Ka é igual a concentração de H+, vezes a do acetato sobre o ácido. A constante 1,83 vezes 10 a menos 5. Concentração de H+. Cadê o equilíbrio, né? Lembra do equilíbrio? Ó, eu preciso do equilíbrio para resolver a questão. Opa! Por isso que eu tenho que montar o equilíbrio. Senão, eu chego ali na fórmula, mas eu não sei as quantidades que eles têm. Então, início, ionização e equilíbrio. Qual é a concentração do ácido? Ó, 0,429. Concentração de H+, aproximadamente 0, por causa da água. Concentração do acetato, olha aqui, ó, 0,0286. Menos X, mais X, mais X. 0,0429 menos X, X, 0,0286 mais X. Professor, tá faltando 6 aí no 0,0286. 286. Ok, obrigado. Vai fazer as suposições, tá? Escreve aí, tá? Supor que tal. Vai fazer a suposição. Porque quando eu jogar aqui, ó, eu já vou direto. X, que é a concentração de H+, o acetato 0,0286, dividido pela concentração do ácido 0,0429. X vai ser igual à concentração de H+. Vamos fazer a continha aqui. Fazer a continha. 0. Opa, tirei um 0 aqui, né? Subi com 0. Subi com 0. É 0,0429 vezes 1,83 expoente menos 5, dividido por 0,0286. Isso vai dar 2,75. Vezes 10 a menos 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 mols por litro. Então, o pH, log desse valor, 4,56. 4,56. Ô, gente, muitos de vocês, quando crescerem, vão querer ser professor. Você pode ser professor de química geral, você pode ser professor de química analítica. Gente, isso é o básico, tá? Isso é o básico que precisa ter conhecimento para você passar num concurso, tá? Então, não é simplesmente... Não, se você gosta dessa área, se você pretende, né, gostar de química, você gosta de ensinar química, você pretende, então tem que estudar um pouquinho mais. Ok? Então, antes de iniciar a titulação, eu tenho só um ácido fraco, eu fiz o cálculo de um jeito. Depois que começou a titulação, eu tenho
a solução tampão. O que é tampão mesmo? Sempre tem que ter um ácido fraco e seu sal, ou uma base fraca e seu sal. Uma reserva de acidez, uma reserva de basicidade. Perguntas aí, para continuar? Então vamos nós. Quanto que deu? 4,56. Agora, vamos adicionar 100 ml. 100 ml de base. Ô Luiz, mas vou fazer de novo a mesma coisa? Sim, vai fazer de novo a mesma coisa, para não esquecer, para estar estudando, para saber o que tem que fazer, para entender. Né? Quantidade que eu tenho de ácido, 0,100 vezes 100. Quantidade que eu tenho de base, 0,100 mais 100, eu tenho 10 milimols. Reação. Ácido mais base dando sal e água. Início. Eu tenho 10 deste, eu tenho 10 deste, 0 deste e a água que é um tantão. Reage. Sempre o menor. No caso, como são iguais, menos 10, menos 10, mais 10, mais 10. Final. Não sobrou ácido fraco. Não sobrou base. Sobrou o sal. Ó. Sobrou 10 milimols de sal e a água que não me interessa. Gente, agora nós estamos numa outra situação de pH. Eu tenho uma situação onde eu só tenho um sal. Mas tem um detalhe. Esse sal, ele é derivado de um ácido fraco. E quando o sal é derivado de um ácido fraco, ele não é igual ao NaCl, não. Lembra do NaCl da aula passada? O NaCl, ele é derivado de um ácido forte com uma base forte. Então, em água, não acontece nada com ele. No caso do ácido fraco, quando o ácido fraco reage com uma base forte, forma um sal, esse sal, acontece algo com ele. Acontece o que nós chamamos de hidrólise. Então, eu preciso calcular, eu preciso determinar a concentração deste sal. Tá? Ou seja, do íon, olha aqui, ó, do íon que veio do ácido fraco. Só do íon que veio do ácido fraco, da outra parte não. Tá? Então, o Na+, por isso que eu tirei o Na+, tá vendo? O que reage é o que é comum ao ácido fraco. O que é comum ao ácido fraco? É o íon acetato. Tá? Então, 10 que sobrou, dividido pelo volume total. 100 com mais 100, 200 ml.
Gente, desculpa eu estar sentado, tá? Mas tá meio complicado hoje. Então, vamos fazer a continha aqui. Quanto é que dá? 10 por 200. Vamos fazer a conta aqui. 0,05. 0,500 mols por litro. Ok? Bom, então, lembre-se, toda vez que você estiver trabalhando com um sal, e esse sal for derivado de um ácido fraco ou de uma base fraca, ele vai sofrer hidrólise. Ah, Luiz, mas como é que eu sei mesmo que é um ácido fraco, uma base fraca? Ué, você vai procurar o ácido parecido com ele, ou uma base parecida com ele, e ver o que eles são comuns. Então, tem uma parte que é comum, olha aqui. Então, o íon acetato é o que veio exatamente do ácido. E aí, quando isso acontece, sofre o que nós chamamos de hidrólise. Então, o que é hidrólise? Deixa eu... Então, olha o que é hidrólise. Hidrólise, o íon reage com a água. O que é água mesmo? A água é H+, e OH-, não é isso? O H+ reage com esse e sobra o OH-. Então, volta a formar o ácido fraco e libera OH-. Então, ó, a água tem H+ e OH-. O H+ reage com esse e sobra o OH-. Então, isso que é hidrólise. Um sal derivado de um ácido fraco ou de uma base fraca, ele vai sofrer hidrólise. E como tem equilíbrio, mesmo esquema, ó, início, hidrólise, né, já que a reação é chamada de hidrólise, e equilíbrio. O raciocínio é o mesmo, olha aqui, ó. Eu tenho inicialmente 0,0500, a água não me interessa, 0, e aqui aproximadamente 0, por causa da água, lembra, né? Hidrólise, menos x, mais x, mais x. No equilíbrio, 0,0500 menos x, a água não me interessa, x e x. Então, essa é a famosa reação de hidrólise. Você tem o sal reage com a água, voltando a formar o que era fraco, no nosso caso o ácido fraco, e liberando o OH-. Vamos agora para a constante. Como é que chama essa reação? Constante de hidrólise. Constante de hidrólise, KH. O que é a constante mesmo? Não é sempre produto sobre reagente? Então, vamos lá. Qual é o produto? CH3COH vezes OH- sobre o reagente. Lembrando que a água não entra na expressão de equilíbrio. Perguntas? Alguma parte que não entendeu? Não, tranquilo. Vamos, gente, pode escrever no chat aí. Vamos. Eu sei que tudo é fácil, né? Mas se vocês me perguntarem, então tá. Beleza. Essa é a expressão para uma reação de hidrólise. Só que tem um detalhe muito importante. Se você procurar nos livros de química, você vai encontrar Ka, você vai encontrar Kb, mas não vai encontrar KH. Não existe uma tabela de KH.
Olha, Luiz, mas espera aí. Como é que eu vou resolver, então, se eu não tenho essa constante? E todos os exercícios que você deu até agora, nós precisamos da constante para resolver. Muito simples. Nós vamos usar um artifício químico-matemático para resolver isso. Olha o que eu vou fazer, hein? Ó, eu vou multiplicar aqui em cima por H+, e aqui embaixo por H+. Você concorda que matematicamente, se eu multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10, não estou mudando nada, concorda? Agora, quimicamente, olha que interessante ficou, ó. Isso daqui é o que nós chamamos de constante da água, Kw. E o que sobrou, se você olhar no exercício anterior, isso daqui é 1 sobre Ka, porque o Ka é esse dividido por esse. Aqui está o inverso, tá vendo? Então, por isso está 1 sobre Ka. Ah, mas peraí. Kw, eu sei quanto que é. 1 vezes 10 a menos 14. E Ka, opa, eu também sei. Nesse caso, é 1,83 vezes 10 a menos 5. Agora eu consigo resolver. Então, vamos lá. Ó, Kw, que é igual a... Desculpa. KH, constante de hidrólise, que é igual a Kw sobre Ka, é igual a concentração do ácido vezes OH- sobre a concentração do íon acetato. Vamos substituir tudo, hein? Ó, Kw. Professor, Oi? só uma pergunta, ali na parte de baixo, no denominador, é 1 sobre Ka. Por que isso não inverteria e ficaria Kw vezes Ka? Porque conserva a primeira, multiplica Não, pelo não, inverso. não, não. Essa expressão aqui é como se eu tivesse, se eu colocar um igual aqui, vai ser Kw vezes 1 sobre Ka. 1 sobre Ka, ele está no igual aqui. Essa expressão toda é 1 sobre Ka, tá? Não é ela dividindo por essa, não, tá? Essa expressão aqui que é isso. Entendi. Obrigado. Ficou confuso mesmo. Então, Kw, 1 vezes 10 a menos 14, sobre K1, 83 vezes 10 a menos 5, é igual. Quanto vale o ácido no equilíbrio? Olha lá, gente, X. Quanto vale o OH- no equilíbrio? X. Quanto vale o íon acetato no equilíbrio? 0,0500 menos X. O que eu faço agora para subir com esse X? Suponho que X é muito menor que 0,0500, portanto, então tem que fazer, tá, gente? Tem que escrever a suposição completa. Para quê? Porque daí eu vou eliminar esse X. O que vai ficar aqui, então? X ao quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 14 vezes 0,0500 sobre 1,83 vezes 10 a menos 5. Como está o quadrado aqui, né? Ó, vou tirar o quadrado, pôr a raiz. X vai ser OH-, hein? Calcula para mim o OH- e calcula o POH aí. Faz a continha para mim aí, por favor.
Deu quanto aí? R$10,28? Acho que não dá isso não, viu? Espera aí, vou fazer a continha rápida aqui. Espera aí. Dá 8,72 o pH. pH dá 8,72. Estão errando as contas, hein? Ó, esse vezes esse, depois divide por esse e tira a raiz. Vocês estão tirando a raiz em algum ponto antes do exato, ou dividindo, multiplicando aí. Faz de novo com calma. O POH dá 5,28. O POH. E o pH dá 8,72. Não é o contrário, não? Não, o POH dá 5,28. O pH dá 8,72. Cinco, 23? Olha, não ia dar essa diferença não, viu? Não sei se eu consigo. Ver se eu consigo fazer algo. Quer ver? Vamos usar a tecnologia.
Vocês estão vendo a tela aí? Sim, sim. Então, olha aqui, ó. Eu fiz a multiplicação 5 expoente, ali, né? 1 vezes 10 menos 14 vezes 0,05 dá 5 expoente menos 16. Dividido por 1,83 expoente menos 5, dá esse valor aqui. 10 a menos 11. Tirei a raiz. Esse valor aqui, eu estou passando o mouse, é a concentração de OH-. Menos log desse valor dá 5,28. Somando a 14 dá 8,72. Bom, então vamos lá. Então, se eu for... detalhe, né? Ô, Luiz, mas você não vai fazer depois o ponto de equivalência? Hoje eu não vou? Por quê? 8,72. Esse daqui, ó, é excesso de base. Então, você vai calcular o milimol, montar a reação. Você vai ver que tem excesso de base. Excesso de base é só dividir o que sobrou pelo volume total, calcular o pOH, calcular pH. É aquele lá cálculo de base forte que nós vimos lá no início, tá bom? Ok? Por isso que eu não vou fazer. A curva de titulação que nós vimos na semana passada, de um ácido forte, ficaria assim. Esse daqui é do HCl, de um ácido forte. Esse que nós vimos hoje, ele é assim, ó. Esse daqui é do ácido fraco, esse daqui do HCl. Depois do ponto de equivalência, só que é o seguinte, para o ácido, o pH é 7. Para o ácido fraco, o pH é 8,72. E aí, o que o rapaz lá perguntou no início da aula. Ô Luiz, então, para o ácido fraco ia ter um maior erro? Não. Olha que interessante. A faixa da fenolftaleína é essa daqui, ó. Então, no caso do ácido fraco, o erro vai ser quase zero, porque ele muda de cor exatamente onde acontece o volume da equivalência. Então, para uma titulação de um ácido fraco com uma base forte, a fenolftaleína dá menos erro do que considerando ela com um ácido forte com uma base forte. Entendeu, jovem que perguntou lá no início? Entendi, sim. Ok? E aí, para finalizarmos, pergunta aqui, gente. Quando eu apago o quadro, pensa numa pergunta que você deseja fazer. E
Uma última titulação que você pode... Nós não resolvemos, nós não destrinchamos, que se trata exatamente da situação anterior. É de um ácido poliprótico. Então, se eu for titular, por exemplo, o ácido fosfórico, ele tem 3 hidrogênios. Só que só 2 deles são tituláveis. Então, se eu fizer esse cálculo que nós acabamos de fazer para eles, ele vai dar algo assim, ó. Ou seja, ó, eu vou ter 2 volumes de equivalência. Um volume para um hidrogênio e um volume para o outro hidrogênio. Então, vão ser 2 volumes de equivalência. O que significa isso para mim? Isso aí, gente, quando você for fazer a prática aqui no nosso laboratório, aí você vai entender bem. Por quê? Eu consigo titular esse ponto de equivalência usando um indicador. Eu consigo titular aquele ponto de equivalência usando outro indicador. Ou seja, para a mesma substância, quando eu for fazer análise do ácido fosfórico aqui no nosso laboratório, nós vamos usar 2 indicadores diferentes, mas para a mesma amostra. 2 indicadores para a mesma amostra. Aí você vai entender que, quando eu usar o alaranjado de metila, eu estou titulando o primeiro ponto de equivalência, que a relação é de 1 para 1. Quando eu estou usando a fenolftaleína, eu estou titulando o segundo ponto de equivalência, que é de 1 para 2. Então, quando eu for fazer os meus cálculos, eu vou fazer esse raciocínio de 1 para 1 e de 1 para 2. Ok? Mas isso vai ficar bem claro quando nós formos fazer aqui. Se der tudo certo, semestre que vem você vai estar aqui fazendo a nossa titulação manual aqui, usando os indicadores que nós estamos trabalhando. Que nós vamos trabalhar, né? Por exemplo, a laranjada de metila e a fenolftaleína. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Eu sei que a semana que vem é feriado, né? Mas como a aula é gravada, digamos assim, eu queria começar a aula 7h30 da manhã, porque das 7h30 às 8h eu vou falar sobre normalidade, que é a parte ainda de ácido base, mas que vai ser usada para outras coisas. Quando for 8h, eu começo a matéria do dia, que é a precipitação, tá? Então, se você conseguir chegar mais cedo, eu vou começar a aula às 7h30, tá? Mas ela vai estar gravada, então você pode assistir novamente, tá? Sem problema nenhum. Como o feriado, né? Acho que é terça-feira que é o feriado, quarta, quinta e sexta é normal, tá? Então é por isso. Caso você não consiga 7h30, né? 8h é a aula normal, tá bom? Aí eu espero vocês, não tem problema, tá? Eu vou gravar a aula normalmente com o número de pessoas que tiverem. Eu só não quero atrasar outra aula, tá? Então é por isso que eu estou falando isso. Aí vai ser só o início da normalidade, e aí 8h a gente começa a volumetria de precipitação. E aí eu peço desculpa novamente para vocês, eu vou ver se eu mando no máximo até amanhã, eu ainda estou me recuperando, né? Sobre as atividades que eu preciso mandar, tá bom? Oi, Isadora, pode falar. Professor, naquele exemplo da semana passada que nós fizemos com HCl e NOH, houve a formação de sal. Nesse caso, a gente não coloca a hidrólise? Porque o NaCl, ele não sofre hidrólise. Se o NaCl sofresse hidrólise, ia voltar a formar o hidróxido de sódio, ia voltar a formar o HCl. Esses são fortes. O que são fortes mesmo? É aquele que quebra completamente. Então, não forma isso nem isso. Não existe HCl, lembra que ele quebra completamente, ele ioniza completamente. Então, por isso que só
os derivados de fracos, ou seja, ele reage e volta a formar o que era ele, que era o fraco. O que é o fraco mesmo? É o que fica na sua forma molecular, não quebra completamente. Por isso. Entendeu? Sim. Oi? Sim? Tá, gente, então eu espero até amanhã normalizar, tá? Eu ainda não estou bem, então eu vou tentar até amanhã normalizar e eu envio para vocês. Lembrando, né? Sempre que eu enviar, você tem 7 dias. Então, se eu atrasar, por exemplo, semana passada não mandei, não precisa se preocupar, não. Tá? Você não está perdendo nada, não. Tá? Você não vai ser prejudicado, não. Tá? Isso é só questão de atividade. Oi? Professor, quando eu fui mandar minha atividade, já tinha fechado, porque eu deixei para mandar quinta, o sistema dizia quinta, né? Mas é 000 hora de quinta-feira. Aí que é quarta, né, no caso. Sim. Aí eu mandei pro seu e-mail, viu? A Certo. atividade. Vou olhar, tá. Sem problema. Então, fiquem atentos, tá, gente? Nesse 00, 24 horas aí, né? Tá? Muita atenção. Ok, gente? Mas no portal aparece quanto tempo falta. Então, por exemplo, se eu entrar 10 horas e for para meia-noite, vai aparecer lá, faltam 2 horas. É só ter mais atenção, tá bom? Ô, gente, então, ó, que vocês e seus familiares continuem bem, tá? Então, a semana que vem a gente começa mais cedo, tá bom? Melhoras, Luiz, até semana que vem. Obrigado, um abraço a todos, até mais.